Graça e paz, igreja. Eu gostaria que você que tem a tua Bíblia aí, abrisse comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. E se você for rápido de endereço aí, abra também 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 em diante. Eu creio que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele vai falar conosco através da sua palavra. Você crê nisso ou não? Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga espera um pouco. Quem não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui na frente. Amém? A palavra diz: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em algumas traduções está da contaminação do mundo. Amém, querido? Vamos orar novamente. Querido Jesus, que o Senhor seja conosco, assim como o Senhor tem sido nos outros cultos, que a Tua palavra possa ser vivificada no nosso coração. Nós precisamos do Teu Espírito ministrando em nós, trazendo vida, porque apenas a letra da lei mata, mas o Teu Espírito vivifica. O Senhor mesmo disse que a Tua palavra é Espírito e é vida. Vivifica a Tua palavra no nosso coração, vivifica a Tua palavra no nosso espírito, traga com ela convencimento do pecado, traga com ela o direcionamento da verdade, porque o Senhor disse acerca do Espírito Santo, e quando Ele vier, Ele vos guiará toda a verdade. Senhor, é por causa dessa verdade que nós estamos aqui, e a nossa esperança está nessa verdade, porque se nós conhecermos essa verdade, ela verdadeiramente nos libertará. A sua verdade nos libertará. Deus fala conosco, assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Para você que está anotando, o tema da mensagem nessa noite é a verdadeira religião. A verdadeira religião. Tiago, ele diz aqui no versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Eu não vou falar sobre denominação religiosa, eu não vou falar sobre os tipos de igreja, de religiões que existem. Eu apenas quero focar nessa noite acerca daquilo que a palavra de Deus está nos instruindo. E uma das coisas que eu me atenho aqui nesse momento, e eu entendo, de acordo com aquilo que o apóstolo Tiago, ele
instrui a igreja de Jerusalém que nesse período onde ele escreveu, nesse contexto, ela havia sido expulsa de Jerusalém e estava espalhada nos 4 cantos da terra. Então ele faz esse ensinamento, ele faz essa instrução para a igreja, e essa instrução nos leva a entender que a verdadeira religião não consiste em discursos humanos, mas a verdadeira religião, ela provém de um comportamento diante de Deus, um comportamento diário, um proceder diário e constante, um proceder diário conforme diz a palavra dele. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 4, quando Jesus ele é questionado pela mulher samaritana, e ela pergunta para ele, os nossos pais dizem que quando nós formos adorar, o certo é nós irmos buscar a Deus no monte, mas os vossos pais, os judeus, eles dizem que o lugar certo para a adoração é no templo. E Jesus ele disse exatamente isso, mas vem chegada a hora, e a hora é agora, aonde os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A verdadeira religião, a verdadeira adoração, está não baseada em discurso, mas está baseada em um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, amém? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então é esse caminho que eu quero apresentar nessa noite. A verdadeira religião não consiste em discurso, a verdadeira religião não consiste em um local geográfico, porque Jesus ele diz, não é no monte, não é precisamente no templo, mas o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai, em espírito e em verdade, ou seja, é aquele que vive em adoração, não é aquele que espera o louvor tocar para adorar, não é aquele que espera o culto do domingo para ir adorar, não é aquele que espera no momento em que o ministro diz, levanta a tua mão, que é o momento de adorar, porque o verdadeiro adorador, ele vive em constante adoração a Deus, e tudo que ele faz consiste em adoração a Deus. Acerca disso, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:1, e ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, se antigamente nós tínhamos um local, se antigamente nós tínhamos sacrifícios, se antigamente nós tínhamos uma liturgia, hoje Paulo diz que eu e você somos o sacrifício a Deus, ou melhor, devemos ser o sacrifício vivo a Deus, que é santo e agradável. O nosso culto racional a Deus, ele se desenvolve não a partir do momento em que deu as 7 horas, não a partir do momento em que ele deu as 5 horas, mas a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos de manhã cedo, o culto começa e se estende, de modo que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, ali Deus está sendo adorado, ou melhor, precisa ser adorado, por mim e por você, por todos aqueles que se dizem verdadeiros adoradores. Então, a religião, essa verdadeira prática, essa verdadeira adoração, não consiste em discurso, não consiste em nenhum local geográfico, e eu poderia dizer para você que também não consiste em nenhuma placa de denominação, nenhum tipo de denominação religiosa, não consiste em placa. A verdadeira religião consiste na prática, amém, querido? E não em placa, e não em nenhum tipo de designação, né, nenhum tipo de nomenclatura. Existem muitos locais que têm um slogan, a mão de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, Deus habita aqui. Tem uns que dizem que a partir daqui ou fora daqui não existe salvação, Deus não opera fora daqui.
Mas eu quero dizer para você que para Deus não existe fronteiras de nenhum tipo, de nenhuma espécie. Para Deus não existe nenhum tipo de placa que o detém, que o segura, que o possa prender. O Espírito de Deus é livre. A Bíblia diz que o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é o Espírito Santo de Deus. Ele está trabalhando aqui, ele está trabalhando nas esquinas, ele está trabalhando lá fora, na outra igreja, ele está trabalhando, ele trabalha onde ele quer. Amém? Então, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Algumas pessoas discutem, entram em discussões, entram em contenda sobre qual seria a religião correta. E muitas vezes nós nos pegamos pensando, será que eu estou na religião certa? Será que eu estou na religião correta? Isso tudo é um equívoco quando nós atribuímos a verdadeira religião, a verdadeira prática de adoração a Deus a uma placa. Repito mais uma vez, a verdadeira religião não é uma placa, mas sim uma prática. Amém? A verdadeira religião é aquela que tem bases muito arraigadas, muito firmes na misericórdia. Repita comigo, a verdadeira religião é aquela que tem raízes na misericórdia. Amém? Sem misericórdia não tem como nós manifestarmos o caráter de Jesus, porque Jesus é a misericórdia em pessoa. Jesus é misericordioso. A religião humana tem bases no sacrifício, mas a verdadeira religião tem bases na misericórdia. Se você abriu em 1 Coríntios capítulo 13, aí você pode acompanhar comigo o versículo 3, que diz o seguinte: e mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. Para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, isso aqui seria um sacrifício enorme. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens, e com o dinheiro desses bens eu ofertasse aos pobres. E aí ele continua, ele não para por aí, ele continua dizendo na parte B do versículo: e entregasse o meu corpo para ser queimado. Isso aqui é um sacrifício muito maior. É você entregar a tua própria vida como um sacrifício, literalmente. Mas ele não para por aí. Ele diz, mesmo que eu fizesse isso, mesmo que eu fizesse aquilo, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque o verdadeiro cristianismo tem base na misericórdia e não nos sacrifícios. Antigamente nós vivíamos pelos sacrifícios, antigamente nós vivíamos por aquilo que era entregue no templo. Hoje em dia nós vivemos através da graça de Deus, expressando o amor de Deus e a misericórdia de Deus, oferecendo o nosso próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não com sacrifício de bodes, não com sacrifício de pombas, não com sacrifício de ovelha, de carneiro, mas estendendo a nossa mão de graça e misericórdia. Quantos conseguem entender isso na palavra de Deus? A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 9, que Jesus Cristo, num determinado lugar, estava pregando a palavra, quando de repente trouxeram a ele um homem coxo, um paralítico. E Jesus olhou para esse homem e disse: perdoado, homem, perdoado estão os teus pecados. Os religiosos daquela época, os escribas, os fariseus, os condenadores, os julgadores, que eram considerados os detentores de Deus, os detentores da verdade, ficaram escandalizados. E a Bíblia diz que Jesus conhecia o coração, conhecendo ele o coração daqueles que estavam diante dele, disse: por que vocês arrazoais nos vossos corações? Porque eu disse a esse homem, perdoados estão os teus pecados, para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado na terra. Eu digo, levanta-te e anda. No mesmo instante o homem se levantou e andou na presença de todos.
Jesus sai daquele lugar e, ao passar pela coletoria, ele olha para um homem que era rejeitado pelos religiosos da época, um homem que não era aceito pelos homens de Deus da época, um homem que era considerado um traidor, um porco imundo, um coletor de impostos, chamado Mateus. Jesus olha para ele e diz: filho, siga-me. Mateus sai da coletoria, Mateus sai daquele lugar de cobrança de impostos e começa agora a seguir a Jesus Cristo. Eles têm agora uma reunião, Jesus vai com eles em uma reunião. Eu não sei se era na casa de Mateus, mas eu sei que era na casa de um dos publicanos. E naquele lugar começou a se encher de publicanos, começou a se encher de cobrador de impostos, começou a se encher de prostitutas, começou a se encher de pecadores. E novamente um bolinho se faz por causa dessa atitude de Jesus, e eles começam a questionar novamente: por que que o vosso mestre agora está sentado com publicanos e pecadores? E Jesus aí ele diz aquela célebre frase: o filho de um homem veio para aqueles que estão doentes e não para aqueles que são sãos. Porque quem precisa de médicos são os doentes e não os sãos. Jesus estava falando de uma forma irônica aqueles que se consideravam sãos, santos, puros, salvos, aprovados. Jesus está dizendo: se vocês acham que não precisam de mim, então eu vim para eles. Então eu vim para eles, porque eles são doentes e eles precisam de médicos. Se vocês conhecessem o amor do Pai, a misericórdia do Pai, vocês entenderiam o que eu vos falo: misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Ei, o Espírito Santo está batendo aí na porta do teu coração e está dizendo: eu quero misericórdia e não sacrifício. Você acha que se você se portar como um escriba e fariseu, diante dos homens, como uma justiça que supera todas, você acha que você está agradando a Deus? Será que eu acho que eu estou conseguindo agradar a Deus? Lembra-te de uma historinha que Jesus conta, que 2 homens subiram até o templo a fim de orar, um publicano, um pecador e um doutor da lei. Quem lembra dessa história? Os 2 subiram ao templo. E a palavra de Deus diz, a história que Jesus conta, diz que o fariseu dizia para Deus: Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como esse miserável pecador publicano. Eu te agradeço porque eu não sou igual a ele, porque eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo aquilo que eu recebo. E o publicano, a Bíblia diz que ele nem ousava levantar os olhos aos céus, e ele se humilhava diante de Deus e dizia: Senhor, tenha misericórdia, porque eu não sou digno. Senhor, tenha misericórdia, porque eu sou um pecador. E Jesus para aqueles que ele estava contando a história e pergunta para eles: na opinião de vocês, quem desceu do templo justificado? O doutor da lei ou o publicano pecador? Em verdade eu vos digo que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. A lógica de Jesus é essa, a lógica da palavra é essa. Se a religião que você diz que segue, se as práticas bíblicas que você diz que observa, não for com base na misericórdia, você pode estar perdendo o seu tempo. Porque Tiago diz: a vossa religião é vã. Não adianta orar então 3 vezes ao dia. Não adianta então jejuar 2 vezes por semana. E não adianta então devolver o dízimo do endro, do cominho e de todas as hortaliças, se você esquecer a justiça, a misericórdia. Quem está entendendo isso, irmãos?
Então você me pergunta para mim qual é a verdadeira religião. Eu digo para você, é essa. A verdadeira religião é essa: visitar os órfãos, aqueles que não têm mais ninguém por eles, aqueles que perderam seus pais, aqueles que nasceram e jamais conheceram seus pais, que estão agora à margem da sociedade, que estão agora abandonados, que estão agora na rua, que estão agora rejeitados. Os órfãos pela religião, porque existem os órfãos físicos, biológicos, e existem os órfãos espirituais, aqueles que foram rejeitados pela religião, aqueles que foram excluídos pela religião, aqueles que foram apartados, deixados de lado pela religião. A verdadeira religião é essa: que você visite eles, que você estenda a mão a eles. A verdadeira religião é essa: que você visite as viúvas, aquelas que não têm maridos, aquelas que perderam o provedor da casa. E se você levar para o contexto no qual essa palavra está inserida, você vai ir para um contexto extremamente machista, onde as mulheres não tinham direito de nada, não tinham direito de trabalho, não tinham direito de reconhecimento diante da sociedade. Elas não podiam nem ser vistas a sós conversando com um homem. Mulheres que, se não fossem acudidas por alguém da religião de Jesus, muitas vezes teriam que vender o seu próprio corpo para garantir um dinheirinho, para garantir o sustento da sua casa e da sua família. E é a essas mulheres que Tiago está dizendo: a verdadeira religião é essa: que você esteja prestando atenção nos menos favorecidos, naqueles que são deixados de lado, nos marginalizados, naqueles que para o mundo não significa nada, naqueles que para o mundo não tem nenhum valor. Essa é a verdadeira religião, aquela que tem base na misericórdia. A verdadeira religião é aquela que é guiada pelo amor de Deus. A religião humana tem base em seus conhecimentos, na sua filosofia. A verdadeira religião, a religião bíblica, só conhece uma voz: a voz do amor. A voz do amor. De modo que, se eu e você falamos que somos discípulos de Jesus Cristo, o modo de sermos reconhecidos nos céus, na terra, embaixo da terra, é através dessa marca, através desse selo. Quem diz isso, pastor? Jesus. João 13:35: e sereis conhecidos como meus discípulos, se o quê? Se vestir direitinho, se cobrir a canela, se não depilar a perna, se não maquiar, se você guardar um dia para a semana como certo, se todas essas coisas, não. Serão conhecidos como meus discípulos se vocês pregarem bonito e causar arrepio nos outros. Serão conhecidos como meus discípulos se vos amarem uns aos outros. Se vos amarem uns aos outros. Essa é a marca de quem segue a Jesus. Essa é a marca de quem anda com Jesus. Essa é a marca daquele que afirma ter conhecido Jesus. Eu te provo isso na palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. A religião dos homens se gaba do seu autoconhecimento científico, do seu conhecimento filosófico, da sua grande sabedoria. Mas a religião que tem bases no Evangelho diz o seguinte: mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Você pode ser um monte de coisas e ser reconhecido como grande diante dos homens, mas realmente você pode ser um monte de coisas, mas se não tiver amor, não será reconhecido diante de Deus.
Que silêncio é esse? 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de quem? O amor é de quem? E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora é cruel esse 8. O versículo 8 é cruel. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Se nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós. E esse amor, ele é aperfeiçoado. E no mesmo texto de 1 João, no capítulo 4, ele diz assim: aquele que afirma amar a Deus, mas aborrece o seu irmão, o seu próximo, é mentiroso. Pois como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, e aborrece o seu próximo, aquele a quem ele vê? A verdadeira religião, o verdadeiro caminho, é o caminho do amor, é o caminho da misericórdia. Não importa quantas obras eu e você façamos para Deus, não importa o quanto nós temos dons, possuímos dons de Deus, ter fé é ruim? Sim ou não? Não, de maneira alguma. Profetizar é ruim? Sim ou não? Não, de maneira alguma. Doar bem aos pobres é ruim? Não, não é ruim. Mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se eu não tiver o amor de Deus dentro de mim, se eu não tiver o amor pelo próximo dentro de mim, nada disso me aproveitará. As minhas obras não podem fazer com que meu Deus e o seu Deus nos ame mais. E os nossos pecados também não fazem que o meu Deus e o seu Deus nos ama de menos. Ele nos ama igual, da mesma forma, do mesmo jeito. Mas sabe qual é a única maneira de nós demonstrarmos o nosso amor por Ele? Amando o nosso próximo. Porque Deus, Ele decidiu, Ele resolveu ser amado através das pessoas que estão à nossa volta. Diz que ama a Deus porque você louva, porque você ora, porque você vai na igreja, mas aborrece o próximo. A palavra é quem diz, não sou eu. Mentiroso. Porque se queres realmente demonstrar o teu amor para com Deus, olhe para aquele que é a imagem e semelhança dele, e estenda a tua mão e o coloque de pé. E o momento em que você vê ele chorando, mesmo porque ele tenha errado ou pecado, estenda as tuas mãos e lhe dê um abraço e diga: eu também sou pecador igual a você. A única diferença na nossa vida, aquilo que pode nos fazer diferentes na nossa vida, é o amor de Jesus, é a graça de Jesus, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Somos todos pecadores. De modo que é assim que a palavra de Deus diz, literalmente: todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Por que nós olhamos para aquele que cai, nós apontamos o dedo e condenamos? Se eu e você somos igualzinho. Agora lembra de alguém que fazia parte da sua célula, e agora você diz: não vou mais na casa dele porque agora está bebendo cachaça. Não vou mais na casa dela porque agora está indo para as festas. Quem você pensa que é maior do que ele? Tudo farinha do mesmo saco, nós somos. Ai, Jesus.
amor e misericórdia. Deus, Ele se agradou em ser amado através das pessoas. E aqui eu já entrei no próximo tópico aqui, que a verdadeira religião depende única e exclusivamente da graça. Porque quem realmente vive em Deus e entendeu o verdadeiro evangelho, ele tem agora consciência que a salvação é pela graça, e tudo é pela graça. E o que significa a palavra graça? Favor imerecido. Ou seja, eu não merecia, mas Deus me amou. Eu não merecia, mas Deus me chamou. Eu não merecia, mas Ele resolveu morrer por mim na cruz. Eu não merecia, e é infinita a lista. Eu não merecia, eu não merecia, eu não merecia. Não fui nem eu mesmo que eu escolhi. A Bíblia diz que antes foi Ele que me escolheu. Não foi nem eu mesmo que antes amou a Deus, mas a Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Ele me conhecia quando eu ainda estava informe no ventre da minha mãe. Ele me conhecia antes da eternidade, porque Deus não está aqui agora olhando o tempo cronológico passar. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Diante dele não existe a barreira cronológica. Ele nos amou, gente. E o apóstolo Paulo diz assim, que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que eu e você fomos amados por Cristo, quando nós éramos ainda pecadores. Então não se exalte agora, querido, porque você está com uma roupa de crente, dentro de uma igreja de crente, do lado de crentes. Não se exalte. Deus nos amou muito antes de nós estarmos aqui, nesse lugar, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra. É graça, é favor imerecido. Ele é a porta, Ele é o caminho estreito, Ele é a porta estreita. Aquele que realmente afirma estar andando com Jesus, reconhece que não importa o que ele faça, ele continuará sendo um pecador condenado. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos santifica, é Jesus que nos purifica, é Jesus que faz essa reconciliação entre eu e o Pai. É a cruz, querido. Sabe por que o caminho é estreito? Sabe por que a porta ela é estreita? Porque só passa eu e Jesus. Só passa eu e o Espírito Santo. E é por isso que a palavra de Deus diz várias vezes: despojando-vos de toda a malícia, de toda a concupiscência, de todo o pecado, de todo o orgulho, de toda a altivez, de todo o vosso velho proceder. Despoje, ou seja, lança fora tudo, porque na porta estreita não há lugar para nada disso. Só tem lugar para mim, cheio do Espírito Santo. Não tem lugar para justiça própria, não tem lugar para orgulho religioso, não tem lugar para autojustificação. Efésios 2, 8 e 9 diz: a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que nenhum homem se glorie. E é por isso que a cada dia mais eu amo Jesus, eu me entrego a Jesus, eu me rendo a Jesus, porque a graça de Deus se manifesta através de Jesus. Todos pecaram, mas Ele continua perfeito, imaculado. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele foi imolado por mim na cruz, e junto com Ele, naquela cruz, todo o escrito de dívida que era contra nós foi pregado. Aleluia, amém, glória a Deus. Pastor, eu queria estar no Descende Brasil, adorando a Deus, junto com o Bolsonaro. Filho, você é a casa que ele escolheu para morar.
pregador Luke fala, meu colega, meu chegado. Você é a casa que ele escolheu para morar.